Fala pessoal, tudo bom? Jonathan Briol por aqui e hoje eu quero trazer uma resposta para uma pergunta muito massa que eu recebi na segunda-feira. Uma pessoa cujo nome começa com a letra I chegou e me disse o seguinte: Jonathan, o curso de educação emocional pode ajudar uma pessoa a aprender a falar em público? E olha que bacana, eu respondi para essa pessoa que sim, e eu queria hoje te mostrar o poder e o quanto é importante ter educação emocional. Basicamente, educação emocional é a capacidade e a habilidade de reconhecer as emoções e entender os impactos das emoções, porque basicamente as nossas 5 emoções primárias, felicidade, medo, raiva, tristeza e vergonha, causam 2 impactos na nossa vida, positivos e negativos. E eu falei para essa pessoa que a inteligência emocional pode sim ajudar essa pessoa a falar em público ou qualquer outra coisa que ela queira fazer, por uma simples razão. Uma vez, isso é até um dado que eu falo no curso de PNL. Uma vez eu li um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que diz o seguinte: escala de 0 até 100, que as pessoas têm 65 medo de não ter dinheiro. De 0 a 100, 69 as pessoas têm medo de morrer. E de 0 a 100, 91 as pessoas têm medo de falar em público. E por que os medos se perpetuam na nossa vida? Porque normalmente nós não estamos habituados a conversar com as pessoas sobre os medos que a gente sente. Normalmente os nossos medos, os medos que a gente cala, e esses medos vão ficando cada vez maiores. E quanto maior o medo fica, mais ele me limita. Então eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho a língua presa. Eu não sei falar palavras como congruência, araraquara, hambúrguer e outras tantas. E por muito tempo isso me limitou. A língua presa, o não falar em público, era um medo de desempenho. E também era um medo social. Medo social é aquele medo associado à tua autoestima, ao teu valor social de mercado e à tua aparência perante os outros. E eu comecei a entender 3 coisas que eu quero que tu conheças a respeito do medo. Primeiro, aceita o medo. Aceita a tua humanidade. Aceita que tu vai ter medo. Eu já dei mais de 300 palestras ao longo de 13 anos de carreira. Mas dá uma secada na goela sempre a cada início de cada palestra que eu vou dar. E eu aceitei isso. É normal pessoas humanas sentirem medo. Então quando eu falo às vezes para você sobre humildade, eu tô falando é disso. Aceita que as coisas são do jeito que são. Primeira coisa, seres humanos sentem medo. Segunda coisa, que ou tu caga pro medo, ou tu enfrenta o medo. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de enfrentar os meus medos. Eu tenho medo e tinha medo de investir na bolsa. E um dia, a Pan e um amigaço meu chamado Jackson chegaram e perguntaram para mim: poxa, Jonathan, tu fala da bolsa para um monte de gente, mas tu não faz para ti. A Pan perguntou isso antes de um curso. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a enfrentar esse medo e a entender: bom, por que é que eu tenho o medo que eu tenho? Primeira pergunta. E segunda, de que forma ou como esse medo me limita? E como seria a minha vida se eu não tivesse esse medo? Então, enfrentar o medo, eu acho que é fundamental. Ou caga pra ele. A Pan, que ela não sabia que eu ia falar isso, ela morre de medo de sapo. E eu digo pra ela que eu quero... Ela tá rindo aqui, mas E eu mando foto pra ela de sapo. Eu mando vídeo pra ela de sapo. E aí ela fica dizendo o seguinte: Jonathan, para que eu faça aquilo que eu quero fazer, para que eu tenha a vida que eu quero ter, que é ser coach parental, o medo de sapo, ela tá aqui balançando a cabeça. Queres vir aqui gravar um videozinho? Queres vir? Então não enche meu saco. E aí, ela fala o seguinte, que o medo dela de sapo não atrapalha ela e nem afasta ela da vida que ela quer ter. Então, ela diz o seguinte: se tu tem medo de sapo, é só tu não mexer ou não ver, ou não ser bióloga, certo? E o que eu te digo? Se tu tem um medo e esse medo te afasta da vida que tu quer ter, eu acho que tu tem que enfrentar. Mas antes de enfrentar, pensar por que tu tem esse medo, de que forma que a tua vida é prejudicada por conta desse medo e como seria a tua vida se não tivesses o medo que hoje tu tens. Mas lembra da primeira dica, que é aceitar. Todos nós temos medo de alguma coisa. A grande sacada aqui é se tu vais viver com medo ou tu vais gerenciar o medo.
eu prefiro gerenciar. Quando eu iniciei o nosso conhecimento sem boleto, a goela secava demais antes de cada vídeo. Eu estava um pouco mais preso, eu não brincava tanto nos vídeos. Só que enfrentar o medo de ser aceito, e às vezes o medo é uma bobagem. O que eu tinha vergonha? Do meu diastema. Foda-se o diastema. O que eu tenho de legal? E como que eu posso enfrentar aquilo que me limita para que eu tenha a vida que eu quero ter? Porque eu acho realmente que, pessoal, que a vida é muito mais do que ficarmos presos por conta de medo. Aceita o medo, pensa sobre ele, fala sobre ele e diminui o tamanho dele. Não dá a importância para o medo maior do que a importância que ele tem que ter. Beleza? Eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Semana que vem tem uma história muito massa envolvendo carros, dinheiro e qualidade de vida. Um grande abraço, até a próxima, valeu!